Número 1, Quadrix 2018. A respeito da ordem social na Constituição Federal, julgo os itens a seguir. A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior convive harmonicamente com o estabelecimento de diretrizes básicas pela União? Certo ou errado? Certo. Por que é certo? Porque a nossa famosa LDB, ou LDBem, ela decorre da nossa própria Constituição, que assegura essa autonomia das instituições de nível superior e, ao mesmo tempo, ela prevê normas gerais básicas. As diretrizes e bases da educação nacional ficam a cargo da União, que foi feito com a publicação da LDB. Então, só para entender, a Constituição Federal e a LDB, elas devem estar em sintonia. A Constituição Federal com normas mais gerais, mais abrangentes, e a nossa LDB com normas mais específicas. Número 2, Quadrix 2018. De acordo com a Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de. As garantias, tanto da Constituição Federal quanto da LDB, sempre caem nas provas, então é importante estar bem fresquinho na nossa cabeça quais são essas garantias. Então vamos ver quais são essas garantias. Alternativa A. A educação básica obrigatória e gratuita. Nós sabemos que a educação básica, que é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a junção desses três, forma-se a educação básica, que é obrigatória e gratuita. Agora, qual a idade que essa educação básica ela se torna obrigatória e gratuita? A alternativa A diz que é dos 6 aos 17 anos. Será que isso está certo? Não, não está certo. Está errado. Por quê? Porque a educação básica, obrigatória e gratuita, ela vai se dar dos 4 aos 17 anos. Então, na alternativa B, que afirma que a educação básica obrigatória e gratuita se dá dos 4 aos 14 anos de idade, também está incorreto, porque é até os 17. Vamos para a alternativa C. Garantia de progressiva universalização do ensino superior gratuito. Será que está correto? Não, não está correto. Por quê? Ela está incorreta em mencionar a universalização progressiva do ensino superior, porque na verdade na Constituição, no artigo 208, inciso 2º, ela está se referindo na verdade à progressiva universalização do ensino médio e não do ensino superior. Por isso que o item está errado. Letra D. Educação infantil em creche e pré-escola dos 2 aos 6 anos de idade. Será que essa idade está correta? Bom, a educação infantil em creche e pré-escola é garantida a crianças até 5 anos. Tá? Então, na verdade, não são 6 anos. É até 5 anos de idade. Isso está no artigo 208, no inciso 4º da Constituição Federal. Bom, então só nos sobra a última alternativa, a letra E. Garantia de oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Bom, esse item está correto e ele é simplesmente um copia e cola do texto da Constituição, que é isso que o artigo 208 diz, né, que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia, né, de oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Número 3, FAUGS 2018. Tendo em vista as disposições da Constituição Federal relativas à educação, considere as afirmativas abaixo. Então, teremos muitas questões como essa. Teremos que julgar os itens e nas alternativas nós vamos dizer quais desses itens estão corretos. Nesse caso, ele quer saber quais estão corretos. Poderia ser também quais estão erradas.
Então temos que estar muito atentos ao enunciado das questões. Isso faz toda a diferença. Então é importante sempre destacar, marcar para lembrar. Então aqui são as corretas, certo? Então vamos julgar esses 3 itens. O primeiro deles. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Esse item está correto? Sim, ele está correto. E é exatamente isso que trata o artigo 217 da Constituição Federal. Ele diz isso, que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então o item está corretíssimo. Esse item está correto. Vamos ver o segundo item. É vedado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Será que é proibido vir um estrangeiro de renome em determinada área de conhecimento e dar aulas numa universidade pública? Será que isso é vedado? Bom, obviamente não, esse item está errado, ele está incorreto. Porque a Constituição, no artigo 207, no parágrafo 1º, ela diz que é permitido, né, às universidades a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei, ou seja, a admissão é possível, mas, claro, ela não é totalmente livre, deve-se atender a alguns critérios, algumas condições previstas na lei. Tá? Então, temos um item correto, um item errado. Vamos agora ao terceiro item. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica somente poderão receber apoio financeiro de entidades privadas. Será que só de entidades privadas? Públicas não? Bom, esse item está errado. Por que ele está errado? Porque no artigo 213, no parágrafo 2º, ele também permite que o poder público, paralelamente a essas iniciativas privadas, né, da iniciativa privada, que ele patrocine atividades tanto de pesquisa, de extensão, de estímulo e de fomento à inovação, porque isso é importante, é necessário ao país, né, certo? O parágrafo 2º ele explicita que as atividades de pesquisa, de extensão, de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou instituições de ensino profissional, tecnológico, eles podem sim receber apoio financeiro do poder público. Então, neste caso aqui, o único item que está correto é o primeiro. Então, letra A, apenas o item 1. Então, essa é a alternativa correta. Número 4, IOPLAN 2018. Preencha a lacuna correspondente de acordo com o artigo 214 da Constituição Federal do Brasil. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração. Então, esse é o item que nós devemos responder. Se ele é de duração plurianual, bienal, decenal e anual. Bom, antes de continuar a leitura, aqui já é uma questão óbvia, que a duração dele é decenal, ou seja, é uma duração de 10 anos. Então, isso aqui é muito importante que vocês gravem. O nosso Plano Nacional de Educação, ele tem duração decenal. Questão número 5, IOPLAN 2018. De acordo com a Constituição Federal, temos que julgar 2 itens. O primeiro item diz: a educação básica pública, importante destacar essa palavra, terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário da educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Exatamente, exatamente isso que trata a Constituição Federal no parágrafo 5º. Ele diz exatamente isso. E além desses recursos mínimos, vamos lembrar dos recursos mínimos. Os recursos mínimos são tanto para aplicação e manutenção quanto desenvolvimento da educação, dos recursos provenientes dos impostos, 18% minimamente tem que ser aplicado pela União
e 25% pelos outros entes. São os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então é importante a gente lembrar que essa é a aplicação mínima, mas existem outros recursos. Dentre eles, essa é a contribuição social do salário e educação. Então esse item está correto. Vamos circular porque ele está correto. Já o segundo item diz: as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário e educação serão distribuídas proporcionalmente, isso aqui é muito importante também, ela é proporcional ao número de alunos, vamos marcar, matriculados na educação básica, ou seja, lembrando, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nas respectivas redes públicas de ensino. Esse item está correto? Sim, ele também está correto. No caso, ambas estão corretas. E a resposta certa é a letra D. D de dado. Número 6, NC-UFPR 2018. Com base no capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar. Temos que estar sempre atentos ao enunciado. Nesse caso, nós vamos encontrar um único item correto. Ou seja, os outros estarão errados. Então, vamos tentar encontrar esses erros. Vamos lá. Alternativa A. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Isso nós já vimos no item passado, que é verdade. Vamos continuar. Até aqui está correto. Sendo-lhes facultado, ó, essa palavrinha aqui vai colocar tudo a perder. Sendo-lhes facultado estabelecer a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Bom, esse item aqui, ele está incorreto. Somente por causa dessa palavrinha aqui, facultado. Olha só. Por que isso acontece? Apesar das universidades elas gozarem de autonomia em todos esses aspectos, elas devem obedecer a esse princípio da indissociabilidade, né, entre ensino, pesquisa e extensão. E nesse caso, por ter sido usada a palavra facultado, torna o item errado, porque na verdade isso se trata de uma obrigação. Então isso é uma questão obrigatória, não facultativa. Por isso que o item está errado. Vamos ao próximo, alternativa B. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei. Aqui repete o artigo 213 da nossa Constituição. Então, nesse caso aqui, o item está correto. Então já sabemos que o correto é a letra B, mas vamos tentar encontrar o erro dos outros itens. É isso que nos faz aprender, procurar os erros. Vamos para a letra C. Letra C. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%. Lembra que falamos isso na outra questão? 18%, correto? Correto. E os estados, Distrito Federal e municípios? 25%. Aqui encontramos o erro. Aqui deveria ser 25%, só que o item está dizendo 28%. Então esse item está errado. Letra D. Vamos encontrar o erro da letra D. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, até aqui tudo bem. Nacionais e internacionais, será que é isso que a lei diz? Bom, então nesse caso aqui, houve uma espécie de jogo de palavras, porque a Constituição ela não prevê esses conteúdos mínimos a serem iniciados para o ensino fundamental e o respeito aos valores culturais e artísticos internacionais. Não, ela prevê regionais. Vamos escrever aqui. Regionais. Então, nesse caso, o item está errado. E, por fim, a letra E. Onde está o erro? Educação básica obrigatória e gratuita dos 6 aos 17 anos. Então, aqui está, já de cara encontramos o erro. Deveria ser 4. 4 aos 17.
Então o item está também errado. Então nessa questão o item correto é a letra B de bola. Número 7, FUNCERN 2018. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim dispõe o artigo 205 da Constituição da República. Nesse contexto, o ensino será ministrado com base no seguinte princípio, novamente, princípio da Constituição. Vamos lá. Letra A. Gestão democrática do ensino privado? Não, não é privado. Aqui seria público. Apenas do ensino público. Então aqui o item está errado. Depois, letra B. Igualdade de condição para acesso à escola, mas não para permanência. Não. Tanto acesso quanto permanência são condições para acessar a escola. Então esse item também está errado. Item número C. Item C. Igualdade de condições para permanência na escola, mas não para acesso. Não. Agora fizeram um jogo de palavras ao contrário, mas esse item também ele está incorreto. Letra D. Como só sobrou a letra D, ela vai ser o item correto, mas vamos garantir. Às vezes também está errado. Então vamos ver. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais de ensino fundamental. Corretíssimo. Oito, CESP, SEBRASP 2018. A respeito das normatizações, das modalidades e do funcionamento do sistema educacional brasileiro, julgue o próximo item. A Constituição Federal de 1988 dispõe que os Estados, o Distrito Federal e o Distrito Federal atuem prioritariamente. Então agora nós temos que saber quais são as prioridades dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Isso é muito importante. Mas aqui afirma que Estados e o Distrito Federal atuem prioritariamente nos níveis fundamental e médio de ensino, ao passo que os municípios atuem prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Então vamos lá. Estados mais Distrito Federal vão atuar prioritariamente no ensino fundamental e ensino médio. Já os municípios, eles vão atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. O item está certo ou errado? Nesse caso, o item está certo. 9. Instituto AOCP 2018. Segundo as determinações constitucionais, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, novamente uma questão que traz garantias. Então vamos para a letra A. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Bom, aqui a gente já pode parar a questão de 4 aos 17 anos. Então nesse caso o item está errado. Vamos passar para o próximo. Letra B. Atendimento e garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Esse item está correto. É exatamente isso. Bom, isso vem no artigo 208, no inciso 3º, e nada mais é do que o reconhecimento da importância da educação inclusiva para as pessoas com deficiência. Por isso, que preferencialmente ele deve ocorrer na rede regular de ensino. Então já encontramos, né, o item da questão é a letra B, mas vamos encontrar os erros da letra C e da letra D. Vamos lá. Letra C. Educação infantil em creche e pré-escola. As crianças até 6 anos? Não. Até 5 anos. Esse é o erro da questão. Vamos agora à letra D, a última. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Bom, o item está incorreto ao mencionar a progressiva obrigatoriedade do ensino médio, sendo certo que a Constituição Federal, no artigo 208, inciso 2º,
prevê apenas a progressão, na verdade, a progressiva universalização do ensino médio gratuito. Tá? Então, não há essa obrigatoriedade. Né? Na verdade, é uma progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, o item está errado. 10. FCC 2018. Os fins da educação, que é muito importante, ó. Fins da educação é diferente de princípios. Então, gravem. Os fins da educação escolar expressos na Constituição da República Federativa do Brasil são. Então, vamos diferenciar o que são os fins do que são princípios. Letra A. É fins da educação ou são princípios? O pluralismo de ideias, o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Isso é um princípio. Então, não é um fim da educação. Está errado. Quero saber quais são os fins da educação. Os fins da educação são o pleno desenvolvimento da pessoa, a realização no trabalho e a aprendizagem ao longo da vida? Também não. Isso é um princípio. Na verdade, é um princípio com fins um pouco misturado, mas o item está incorreto. Vamos ver a letra C. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Sim, é exatamente isso. Tanto que a letra B ela tenta usar um pouco as palavras para se assemelhar ao item correto, mas ele está errado. O item correto é a letra C. É isso que traz o artigo 205, que diz que a educação escolar tem como finalidade 1. O pleno desenvolvimento da pessoa, 2. O seu preparo para o exercício da cidadania e 3. A qualificação para o trabalho. Então é muito importante decorar esse item, porque sempre caem questões relacionadas aos fins da educação, segundo a Constituição Federal. E letra D. A formação humana plena para que os cidadãos sejam úteis a si e à sociedade e a felicidade para o convívio pacífico, será que isso é um fim da educação? Não. Bom, podemos dizer que está implícito, mas que não é expressamente fins da educação, segundo a Constituição Federal. E a coeducação das classes sociais com equidade e o preparo para o exercício da cidadania de todos os educandos. Então aqui há uma grande mistura de conceitos, né, mas o que traz expressamente, expressos, então não é implícito, é expresso, seria a letra C. O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 11. Prova Selecom 2024, Mato Grosso, pedagogo hospitalar. Quanto ao direito à educação do aluno matriculado na educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme prevê a Lei nº 9394 de 96, que é a nossa LDB, a ele é assegurado. Então, esse estudante, o que é assegurado a ele? Letra A. É assegurado uso da progressão continuada para garantir a aprovação do estudante sem a necessidade de realização de provas? Não, não é isso. Letra B. Ajuste do calendário escolar com redução dos dias letivos obrigatórios? Isso não é possível, porque existe uma quantidade mínima de dias letivos que devem ser respeitados. O item está errado. Letra C. Atendimento educacional durante o período de internação. Sim, claro. O estudante que esteja internado para tratamento de saúde, tanto em regime hospitalar quanto em casa, mas por um tempo prolongado, ele tem esse direito de ser acompanhado, né, de ter esse atendimento educacional durante o período de internação. Então, o item correto é o item C. D. Apoio financeiro para que a família contrate pedagogo? Isso não existe. O item está errado. 12. Prova IBEST 2024. Prefeitura de Alexânia, Goiás. Professor. Considerando a LDB, Lei 9394 de 96 e suas alterações, julgue o item.
O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá divulgar lista de espera por vaga. Sim, correto. Nos estabelecimentos de educação básica, correto. E superior, opa, não existe essa palavra no artigo 5º, no inciso que trata sobre essa divulgação de lista de espera por vaga. Ele se refere à educação básica, né, inclusive creches, mas educação superior não. Então, por isso, o item está errado. Questão número 13, tem o mesmo teor, é a mesma questão, então vamos repetir aqui. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá divulgar lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica, mas não nos de educação superior, apenas de educação básica, inclusive de creches, por ordem de classificar e colocação e por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. Tudo está correto, com exceção da palavra superior. Então, nesse caso, nós julgamos o item como errado. Questão 14, prova do Instituto Access, que é de Passos, Minas Gerais, psicólogo educacional. Em relação ao que é válido na LDB em função de suas atualizações, analise as afirmativas a seguir. Então, nós vamos analisar e vamos julgar os 3 itens. Vamos dizer se eles são corretos ou não. Vamos lá. O primeiro item do número 14. Vamos lá. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade? Correto. Certíssimo, é isso mesmo. Porque a autoridade competente ela deve garantir o oferecimento do ensino obrigatório, que é a educação básica, dos 4 aos 17 anos. Caso ela não faça isso, é imputada por crime de responsabilidade, correto. 2. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, correto? Dependendo de escolarização anterior, não. Independe, é o contrário, independe de escolarização anterior. Por causa dessa palavrinha aqui, dependendo, não, independe de escolarização anterior. Então, por isso, esse item está errado. 3. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Perfeito. Primeiro se faz o que é obrigatório, sobrando recurso, cuida-se do restante. Correto. Então, nesse caso, o item 1 e 3 estão corretos. Então, aqui, a alternativa é a letra B, a resposta da questão 14. 1 e 3 estão corretos. 15, prova IBEST 2024, Prefeitura de Alexânia, Goiás. Professor, considerando a Lei nº 9394 de 1996 e suas alterações, julgue o item. Incumbe ao professor, olha só, será que cabe ao professor mesmo? Promover, nos termos de regulamento, o acesso público às informações educacionais do censo anual e dos exames e sistemas de avaliação da educação básica, considerando todo o processo de realização dessas atividades. Bom, não cabe ao professor, cabe ao poder público. Então é comum que nas questões sejam alteradas palavras. Então, uma única mudança, todo o texto está correto, mas essa única palavra que torna todo esse texto incorreto. Então, o item 15 está errado. Não cabe ao professor, incumbe ao poder público promover essa divulgação do censo anual e dos exames do sistema de avaliação da educação básica. 16. Prova IBEST 2024, Prefeitura de Alexânia, Goiás. Professor, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 96 e suas alterações, julgue o item. A organização e a manutenção de sistema de informações
e estatísticas educacionais pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito da administração direta e indireta, sujeitar-se-ão ao dever de transparência e publicidade como preceitos gerais e ao direito fundamental de acesso à informação de que trata a Lei de Acesso à Informação. O item incompleto está certo, está correto. Então, toda essa afirmativa está correta. É simplesmente o copia e cola da lei. 17. Prova IBEST 2024, Prefeitura de Alexânia, Goiás. Professor. Considerando a LDB, julgue o item. Dados e microdados, agregados e desagregados, coletados na execução de políticas educacionais de caráter censitário, avaliativo ou regulatório, serão tratados e divulgados e compartilhados, sempre que possível, de forma pública? Não. Aqui está o erro. Não é de forma pública. Bom, o artigo 5º, no parágrafo 8º, ele traz a palavra anonimizada, ou seja, de forma anônima. Aqui traz o outro sentido, traz o sentido público, não. Mas a lei traz essa palavra. Anonimizada. Por essa razão, o item está errado. 18. Prova Selecom 2024, Prefeitura de Sapezal, Mato Grosso. Professor de Educação Básica. De acordo com a LDB, o ensino é livre à iniciativa privada, correto, se atendida a certas condições. Dentre elas, é necessário que... O que é necessário para a iniciativa privada para que ela possa atuar no ensino? Letra A. Seja regulamentada a quantidade de propaganda. Propaganda não tem nada a ver. Então, o item está errado. Letra B. A cota de bolsistas seja de, no mínimo, 15% do total de alunos pagantes. Também não existe nenhuma regra em relação à concessão de bolsas. Então, esse item ele está errado. Letra C. Haja autorização de funcionamento correto e avaliação de qualidade pelo poder público. Claro, é isso que cabe ao Estado, né? Autorizar esse funcionamento e avaliar essa qualidade de ensino. Então, o item é a letra C, é o item correto. Mas vamos achar o erro na letra D. Letra D. Seja apresentada a proposta didática autônoma e sejam cumpridas as suas normas internas. Bom, as instituições de ensino, elas gozam de autonomia, né? Autonomia didática e autonomia de planejamento. Então, esse item também ele está errado. Resposta, letra C. 19. Provas Fundatec 2024, Prefeitura de Esteio, Rio Grande do Sul. Professor de anos iniciais, 24 horas. Pedro, aluno do primeiro ano do ensino médio, precisou ausentar-se da aula em um determinado dia, pois, segundo os preceitos de sua religião, era vedado o exercício de tais atividades. De acordo com a LDB, quanto às medidas que a escola deve tomar nesse caso, analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras ou F se falsas. Então, dentro da nossa LDB, que trata sobre essas questões de preceitos da religião, de faltas ocasionadas por necessidades religiosas, bom, o artigo 7º, ele traz, na verdade, o artigo 7º-A, ele traz dois incisos que tratam exatamente dessa questão. Então vamos lá, vamos julgar os itens. O primeiro deles, aplicar prova ou aula de reposição obrigatoriamente, olha só o errinho, obrigatoriamente no mesmo dia da aula em que faltou, porém em outro turno. Não, a lei não expressa isso, então esse item está falso. Próximo. Realizar trabalho ou pesquisa com tema, objetivo e data definidos pela escola. É exatamente isso que o artigo 7º-A traz. Então, esse item está verdadeiro. Depois, a oferta alternativa não precisa seguir, claro que precisa seguir,
Mas aqui diz que não precisa seguir necessariamente os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da foto. Claro que precisa seguir, então aqui está falso. O último item. Então a gente já, só com 3 certezas a gente já conseguiria fechar a questão. E qual que começa com F? Então seria o B, o D ou o E. Tá, mas o próximo V. O único que teria o V na questão seguinte seria a alternativa B. Então já sabemos que a alternativa certa é a letra B, que a última é verdadeira. Então vamos ler a assertiva verdadeira. O cumprimento das formas de prestação alternativa substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regulamentação do registro de frequência. A ordem correta de preenchimento dos... Não, só vai até aqui. O cumprimento das formas de prestação alternativa substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regulamentação do registro de frequência. Aqui está verdadeiro. Então, o item da questão 19 é a letra B de bola. 20 provas Educa 2024, Prefeitura de Alhandra, Paraíba. Professor, Ensino Fundamental 1. De acordo com o artigo 5º da Lei 9394 de 96, da LDB, o poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá... Então, o poder público... Qual é a competência do poder público? Só que dessas 5 alternativas, 4 estão corretas e apenas 1 está incorreta. Então vamos tentar localizar o item que está errado, que está incorreto. Vamos lá. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Corretíssimo. Isso realmente está expresso na LDB. Letra B. Garantir aos pais ou responsáveis e aos estudantes acesso aos resultados das avaliações de qualidade de rendimento escolar nas instituições de ensino, diretamente realizadas por ele ou em parceria com organizações internacionais. Bom, isso aqui é bem óbvio, que tanto o estudante quanto os pais ou responsáveis, eles têm que ter acesso a todos os resultados daquele estudante. Até porque os pais participam desse processo, né? E como as escolas quantificam, avaliam e muitas vezes quantificam, então é necessário que o pai acesse essas avaliações. Então, esse item está correto. Será que o C está correto também? Cabe ao poder público, é uma competência, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola. Claro, corretíssimo. Se ele não frequenta a escola, é acessado o conselho tutelar, faz parte do poder público, e ele vai tentar zelar por essa frequência. Então, até agora todos estão corretos. Ou a D vai estar errada, ou a letra E. Vamos ver a letra D. Cabe ao poder público efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 5 anos de idade? Não, errado. Então, aqui é o item incorreto. Então, não é a partir dos 5, é a partir dos 4 anos. Então, já sabemos que a letra E vai estar correta. 21, prova IGEDUC 2024. Afogados da Ingazeira, Pernambuco. Professor 2. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de individual, não. Os respectivos sistemas de ensino. Eles organizarão em regime de colaboração. Colaboração. Por esse motivo, esse item está errado. 22. Provas. LJ. Assessoria e Planejamento Administrativo limita. Prefeitura de Turilândia, Maranhão. Professor de Matemática, com base na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a União incumbir-se-á de, certo? Então, nós temos aqui 4 itens. 3 itens serão de fato incumbência da União e 1 não será, que é a exceção, exceto. Então, essa informação ela está no artigo 9º da LDB. Então, vamos lá. Cabe à União o quê? A. Elaborar o Plano Nacional de Educação com colaboração dos Estados, Distrito Federal e municípios? Sim, claro, correto.
Correto. É isso. Agora nós vamos procurar o que está errado, né? Exceto. Letra B. Elaborar e executar a proposta pedagógica nacional? Isso não está expresso na LDB. Então, o item errado, mas a alternativa que responde à questão da 22 é a letra B. Logo, a C e a D estão corretas. Que organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino, dos territórios e também assegurar, em colaboração com os sistemas de ensino, processo nacional de avaliação das instituições e dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica. 23, prova UPNET IAUP, São José da Coroa Grande, Pernambuco. Professor. De acordo com o artigo 10 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os estados incumbir-se-ão de... Então, existe uma lista no artigo 10 das incumbências, das responsabilidades do estado. Então, aqui no caso, nós teremos 3 que não são incumbências e apenas um é incumbência específica do estado, dos estados do Brasil. Quais que são? Vamos lá. Letra A. Exercer a ação redistributiva em relação às suas escolas. Será que isso cabe ao Estado? Vamos ver a próxima. B. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. Será que isso é do Estado ou é do município? Vamos pensar. C. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Será que isso cabe ao Estado ou cabe à instituição de ensino? Letra D. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Então, isso, letra D é a resposta. Por quê? Porque, dentre as incumbências do Estado, está oferecer com prioridade o ensino médio. Então, é fácil de lembrar. É assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Então, a resposta é a letra D de dado. 24. Professor Vunesp, 2024, Prefeitura de Guarulhos, São Paulo. Agente escolar. A Lei nº 9394 de 96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, conforme o artigo 11 desta lei. Os municípios incumbir-se-ão de, entre outros, letra A, baixarem e instituir normas gerais. Normalmente quem institui normas gerais é o que? A União. Sobre cursos de graduação e pós-graduação, exatamente, então não precisamos nem continuar. Letra B. Criar e estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Normalmente quem tem essa incumbência são as instituições de ensino, então não cabe ao município. Letra C. Elaborar e repassar aos estabelecimentos de ensino a proposta político-pedagógica oficial da rede municipal. Bom, como sabemos, a proposta político-pedagógica ela é criada por cada escola, por cada instituição de ensino, né? Então ela é criada conforme sua realidade, conforme os seus profissionais, a sua clientela, os pais, a comunidade. Então isso não chega pronto na escola, então isso está incorreto. Então só sobrou a letra D, vamos ver se é uma incumbência dos municípios. D. Instituir, na forma da lei, de que trata o artigo 14, conselhos escolares e fóruns dos conselhos escolares. Correto, perfeitamente, é exatamente isso. Os municípios têm essa atribuição. Isso está no artigo 11, no inciso 7º. Ele traz exatamente essa informação. Questão 25, prova Funatec, Prefeitura de Tucuruí, Pará, professor nível superior língua portuguesa. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão incumbência de... Bom, agora é a incumbência dos estabelecimentos de ensino. Porém, essa questão 25 é muito capciosa. Prestem bastante atenção. Pequenos detalhes vão fazer toda a diferença. Letra A. Cabe aos estabelecimentos de ensino informar pai e mãe, desde que conviventes com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Bom, parece que está correto, mas na verdade tem um pequeno errinho, que é o seguinte. Nessa afirmação aqui, que o pai informar pai e mãe desde que conviventes, a lei traz que conviventes ou não. Conviventes ou não, os pais eles têm direito de ter acesso às informações
sobre o filho na escola. Então, por isso, esse item está errado. Letra B. Cabe ao estabelecimento de ensino velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada discente? Errado. Por que está errado? Olha só o errinho, ó. Não é discente, é docente. Discente são os alunos, docentes são os professores, e quem tem plano de trabalho são os docentes e não os discentes. Por isso está errado. Veja, um pequeno detalhezinho que faz toda a diferença. Letra C. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 20% do percentual permitido em lei. Outro erro. Na verdade, a lei traz 30%. Então, só é feita essa notificação acima de 30%. Então, por isso, também o item está errado. Então, o item que sobra é a letra D, que é a resposta da questão 25, que cabe aos estabelecimentos de ensino prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento.